E hoje a gente vai falar de um assunto, já que o Dia das Mães está chegando. Olha que assunto importante, que assunto especial. A gente nem começou a pauta, mas eu tenho certeza que eu vou me emocionar. E eu te convido a se emocionar também, porque hoje a gente vai falar da conexão ou da não conexão entre mãe e filha. Quando a gente precisa ter esse resgate. É um trabalho lindo, um livro lindo que eu vou mostrar para vocês, dela que é terapeuta, professora e escritora, Lari Pedrosa. Bem-vinda! Prazer em recebê-la. Que assunto tocante, né? Sensível. Falar da relação mãe e filha, falar muitas vezes de traumas, dessa sensação do tempo passar, chegar uma data como o Dia das Mães e de repente muitas filhas não encontrarem esse sentimento, né? Sim. E muitas mães também. Então hoje a gente vai ajudar todas elas. Vamos, hoje a gente vai começar num primeiro lugar dessa relação. Todas nós somos filhas. E a partir desse lugar nós vamos ver que, independentemente das nossas histórias, nós podemos ter uma boa relação com a nossa mãe dentro da gente. É isso que eu quero falar hoje. E vocês vão amar, gente. Participem, viu? Mandem mensagem no @VocêBonitaTV. A gente vai voando para as nossas dicas e volta com esse super programa. Não sai daqui, eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, eu te convido para um papo gostoso, sensível, mas muito importante. Essa conexão ou reconexão entre mãe e filha. Como é essa relação? Como é a sua relação? Eu tenho filho, mas eu sou filha. Então, a gente vai entender como a gente pode ter uma relação mais amorosa, mais prazerosa com as nossas mães. Com um livro lindo, e eu já vou apresentar o trabalho dela, terapeuta, professora e escritora, Lari Pedrosa. Bem-vinda! Obrigada, muito Carol. prazer, viu, em recebê-la. Muito obrigada. Só de olhar para você, a gente já sente essa sensibilidade, assim, essa coisa que vem de dentro mesmo, uma coisa meio de alma, essa né? maternagem, né? Algo mais materno, amoroso. Amoroso, sensível, que ao mesmo tempo quer acolher, mas que sabe ali o momento certo. Você passa isso, que bom, Lari, feliz. muito legal. Dizem que eu sou firme e doce. Aí, então eu já peguei, eu olhei pra ela, gente. Nesse sentido, eu tenho um pouco de sensibilidade de olhar e sentir um pouco dessa alma. Então é isso, firme e doce. Obrigada. Vamos aprender com ela. Aliás, já vou começar mostrando esse livro. Olha que coisa linda, uma nova mulher curando a conexão mãe e filha. E é um livro, além de muito especial, ele tocou o coração e mudou a vida de uma filha que a gente conhece muito. Não é verdade, Lari? Vamos colocar a foto aí na tela. Conta pra gente essa história. Anitta, então, gente, recomenda o livro pras amigas. Muito. E pra mãe dela também. Que legal. Ela deu pra mãe, pras amigas, pra algumas familiares. Que coisa boa. Continua dando. Porque ela disse que mudou a relação dela realmente, né, com a mãe depois de ler, e que a tocou muito. Que bacana, né, gente? É legal quando a gente tem aí essa proposta, que a gente tem as pessoas públicas também que colocam essas vozes. Então, para quem está precisando, acho que vai gostar. Conta um pouquinho, então, quando você pensou em escrever sobre isso, em trazer, em colocar isso de uma forma relevante, porque não é simples assim, e tem vários questionamentos de mãe e filha, né? Sim, eu estudo uma filosofia de vida, né, um desenvolvimento pessoal há 15 anos. E nesse estudo, muito me observava o seguinte: a gente estava vendo algumas questões pessoais que eram de muita dor. E o nosso professor dizia, tudo começa na mãe. E aí eu observava que começa a vida, começa a primeira relação, começa o amor, começa esse caminho de estar viva, mas também começa dores, que muitas vezes a gente não imagina o quanto elas pesam a nossa atualidade como mulher. E eu queria mais, eu queria aprender mais sobre essa relação. Então, se a mulher se desenvolve na mãe e ela começa na mãe, como é que ela continua? Porque a mãe é o começo da filha, mas é preciso que a filha saiba continuar, não é verdade? Sem dúvida, e que seja ela, que ela assuma o seu papel, porque ela é outra pessoa. Outra pessoa, outra geração. E como que faz para separar a geração da mãe e a geração da filha dentro de si, ou seja, no seu emocional? Que loucura. Né? Então ali foi me dando uma espécie assim de observação clínica, de trabalhos de grupo com mulheres, e eu fui observando também os meus processos. E a minha mãe já era falecida, então eu pude
fazer um caminho, uma visita na minha infância, na minha juventude, também na minha vida como adulta, mas qual adulta? Uma adulta fora de si, ou seja, uma mulher que ainda não era ela mesma, que ainda não lançava a força dela para o mundo, que ainda tinha muitas repetições no meu padrão de comportamento, de emoções, de sentir. Então, eu falei, não, poxa, deixa eu, ampliar o meu olhar com pesquisas, claro, trabalhando com alguns outros autores, e também observações clínicas e de grupo. E individuais também, emoções individuais. Especialmente. E aí, com mais ou menos uns 6, 7 anos de observação, eu comecei a escrever. Que legal, parabéns. Gente, o livro é realmente maravilhoso, tocante. E já já a gente vai falar um pouquinho desses perfis de mães que a gente colocou aqui. Tem dica depois também para você ver se você está sendo uma mãe gentil, né? Uma mãe, né? Que a gente disse, né? Com letra maiúscula. Mas antes a gente foi lá para as ruas para ouvir pessoal das ruas fazendo perguntinhas, né? Porque todo mundo quer saber desse assunto. Dá uma olhada. Meu nome é Elisângela, eu tenho uma filha e eu gostaria de saber se é normal, porque ela tem muitos ciúmes. Ciúme, é verdade. Duas mulheres, né? Exatamente. O ciúmes ele pode caminhar de duas formas na relação mãe e filha. A filha que tem ciúme da mãe com o pai dela, com os outros irmãos, ou a filha que tem ciúme do lugar da mãe na vida dela. Ou seja, o lugar da mãe na vida do pai, na vida dos irmãos, da avó, do vô. Então, esse é um movimento que eu vou convidar essa mulher a dizer o seguinte, normal, não, é comum. Mas traz para a gente uma observação de que essa menina ou essa jovem está carente, está insegura, que tem algo que está faltando nela, que com certeza ela está pedindo para a mãe, é quase que um pedido de amor. Mãe, por favor, olha para mim. Olha para mim. E em determinado momento é um excesso de admiração também, não é? Excesso de admiração poderia levar essa menina ou essa jovem a apoiar a mãe, continuar sendo uma mulher muito bacana. Entendi. Ela não geraria ciúmes. Entendi. Ela poderia gerar o quê? Inspiração. Nossa, minha mãe é uma mulher tão incrível. Entendi. E eu quero me parecer com a minha mãe. Lado positivo. Lado positivo. Agora, ciúmes é posse, é meu, ou ciúmes do lugar que ela ocupa e que me afeta. Entendi. Aí tem que olhar para isso. Às vezes pode chegar na inveja. Olha só. Acredito. Tem mais perguntinha do público. Daqui a pouquinho, perguntinhas aí do pessoal do nosso Instagram. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna. Eu gostaria de saber se, conforme for passando o tempo, a relação entre mãe e filha acaba melhorando. Se deixar rolar. Sim, a relação mãe-filha pode melhorar bastante. Como? A filha, nos primeiros 6 anos de vida, ela se forma na psique da mãe. Então, tudo é com relação à mãe. Ela observa como a mãe se relaciona com ela mesma como mulher, como ela se relaciona com os pais dela, que é os avós dessa menina, com o próprio marido ou o pai dessa criança, dessa menina. Ela olha como ela se relaciona com o mundo e ela aprende a ser mulher com a mãe. Porém, de repente, ela vai para o campo do pai, que a gente fala, que é mais ou menos com 7, 8 anos, e ali ela começa a se afastar da mãe internamente. É quando essa filha começa a negar a mãe. Mãe, para, mãe, não me enche o saco, mãe, você está se excedendo, né? Para com isso, me deixa, fecha a porta, não quero você mais. Ela começa a se afastar um pouco da mãe, procurando em outras mulheres, para encontrar um modelo de mulher que faltou para ela da mãe. Porque a mãe, ela oferece a melhor parte dela para uma filha, a pior parte dela para uma filha e o que não chega dessa mãe para ela. Então, nessa fase que ela é jovem, que ela está na puberdade, ela vai procurar isso em outras relações. Esse modelo de mulher. Ali ela nega a mãe de uma forma que ela está separando o que é da mãe e o que é dela. É sobre a questão das gerações. Porque ela viveu uma simbiose necessária no começo. Sim. E aí, naquele momento ela está lidando com uma certa liberdade. Liberdade de ser ela mesma, de fazer por ela, de querer encontrar uma forma de agir, de pensar diferente da mãe. Isso também soma na vida, porque faz com que ela possa ser a melhor parte da mãe, mas não ser a mãe.
E aí, lá na fase mais adulta, ela tem como voltar a olhar para a mãe dizendo, poxa, agora eu te entendo. Poxa, agora que eu sou mãe, agora é que eu te entendo. Não é verdade? 100%. Ô, gente, mãe falou, você vai ouvir. Porque depois você fala, ela tinha razão. É quase um clássico, Exato, né? Clássico. Ali ela volta. Tem mais pergunta? Olha lá. Muito bom. Meu nome é Aline, eu tenho 41 anos e eu tenho uma pergunta. As meninas são mais confidentes com o pai ou com a mãe? Olha que interessante. Interessante mesmo. Isso vai depender muito da relação. Claro que tudo que eu estou falando aqui não é generalizado, né? Isso vai muito da relação daquela mãe, daquela filha. Mas vamos parar para pensar o seguinte, Carol. A filha, quando ela olha para a mãe, ela está se deparando com um espelho. O espelho da própria história. Porque a mãe representa o passado dela. Né? É uma mulher que chegou antes dela, que deu a vida para ela. A mãe da mãe, a avó dela, fez a mesma coisa. E aquela história trouxe o que eu estava falando agora mesmo, conteúdos positivos e negativos. Então, se relacionar com a mãe é sim um desafio para a filha, mas mais ainda para a mãe. Porque a mãe, quando está acompanhando uma filha, ela está acompanhando duas meninas. A filha e ela mesma, na própria infância, na própria juventude, na fase adulta daquela fase. Sem dúvida. Então, se relacionar com a mãe, muitas vezes pode ser maravilhoso, é para ser assim, desde que a gente compreenda o seguinte, você vai estar olhando para as necessidades do seu sistema familiar que não foram supridas. E você vai poder ganhar espaço para fazer um pouquinho diferente da mamãe e se desenvolver mais. Com o papai, por que a gente fala assim, mas parece que com o pai é mais fácil? Porque não tem espelho, não tem espelhamento. Entendi. Então, o pai, muitas vezes, para uma filha, é mais leve, é mais compreensivo, é mais próximo, é aquele homem que parece que não está ali apertando aquela menina. Então, ela sente que ali é mais fácil. Entendi. É a princesa do papai, né? Tem uma questão assim, filhinha do né? papai que a gente fala, a filhinha do papai. Que tem ali, né? Que ele vai sempre colocar ali, né, numa presença feminina também, como filha, pai e filha, essa relação. Então, é interessante essa análise. Mas não é tão simples, hein, gente? Eu posso dar uma sugestão para essa mãe? Vamos lembrar que a mãe não é amiga da filha, ela é a mãe. O pai não é amiga da filha, ele é o pai. O que significa isso? Isso mostra que eles têm autoridade sobre aquela filha. Eles estão orientando, eles estão dando limites, eles estão protegendo, dando segurança para que ela cresça e se desenvolva bem. Aí a intimidade, no caso daquela coisa mais assim, confidência, a gente confidencia com quem? Com amiguinhas, com os amiguinhos, porque é um lugar de iguais. Aqui a gente está trocando uma mesma fase, uma mesma geração, mesmas necessidades, mesmas ânsias. Com os pais, muitas vezes a gente está buscando orientação. Buscando limite. E aí não é tanta confidência, e sim um pedido de ajuda, muitas vezes, ou de orientação, para que ela tenha segurança e força para fazer melhor na vida. Para continuar. Para continuar. Tá certo. Tem mais, olha lá. Tenho 22 anos e minha pergunta é como lidar com mães abusivas. Ixi, aí entra um pouquinho nas mães que a gente colocou, mãe insegura, mãe controladora. Mães abusivas se alimentam da vida da filha. Elas colonizam a filha. Elas são bem severas no desenvolvimento daquela menina que se torna uma mulher danificada pelo amor doente da mãe. Então, como lidar com uma mãe abusiva, possessiva, agressiva, controladora, é aprender a dar limite para essa relação. Para essa mãe que está ali invadindo o ser mulher dela, o espaço dela como mulher no mundo. Mas para isso não é tão simples. Não é. Essa filha precisa se desenvolver numa terapia, com cursos, com livros, para que ela entenda que é um processo de aprendizagem, para que ela possa compreender que o que ela recebeu de nocivo da mãe, ela pode inverter sendo uma mulher diferente. Diferente da mãe, ela como mãe, ela como esposa, ela como amiga, enfim. Mas aprendendo a se amar primeiro. Entendi. Mas essa mãe sofre também, né? Ela sofre muito porque ela está contando a própria história nessa dor.
Então, quando ela é severa com a filha, ela é manipuladora, ela está contando que como filha, ela foi ferida também. E ela se desenvolveu numa mulher insegura, numa mulher incapaz de se sentir bem e num ambiente em que ela se sente protegida, vamos pensar assim, para que ela possa exercer um funcionamento positivo, de motivação, de desejar que a filha se dê bem, que ela possa ser ela mesma. Ela não consegue fazer isso, porque ela não consegue fazer isso com ela. Eu tenho uma fala que é assim, a filha ferida pela mãe, ela não deixa de amar a mãe, ela deixa de se amar. Então, se ela cresce como mulher, não se amando, quem vai ser ela como mãe? Ela vai registrar, ela vai manifestar essa dor o tempo todo nas suas relações. Lembrando que essa mãe, ela mostra uma dependência emocional, ela mostra uma necessidade de ser vista, amada, de ser preenchida de um vazio que não é a filha que vai preencher, nem o filho. Mas que ela acha que é? Ela acredita que sim, que é a filha, que é o filho, que é o marido, que é a esposa, que é o trabalho, que é o dinheiro, que é a saúde, que é a beleza. Enfim, ela vai buscar preenchimentos onde não existe esse preenchimento. Infância é algo que a gente não muda a infância, a gente muda a forma de olhar para ela. Perfeito. Maravilhoso. Tem mais, ó. Olá, boa tarde, eu sou Elenir, sou mãe de 3 filhos, eu queria saber se existe a mãe perfeita. Então vou começar com uma frase. Mães perfeitas não são reais. Mães reais não são perfeitas. Não são perfeitas. Ou seja, não existe. E o que seria? Ai, gente, eu vou começar a chorar. Tô chegando no meu ponto, ó, Glaucio, chegando no meu ponto, ó. Carol. Eu sabia que isso ia acontecer. Enfim, não vamos discutir aqui essa questão de perfeição ou não, mas o que seria perfeito, né? O que é sentir quando você é mãe e quando você recebe amor de mãe? O que é perfeito? Eu acho que as pessoas são diferentes e cada uma vai ter a sua análise do que é importante sentir, né? Desculpa, sabia que isso ia acontecer. Que bom. É muito sensível, né? A maior perfeição que existe na maternidade é dar a vida para um filho, para uma filha. Ali a gente tem uma perfeição, ok? Mas ser mãe não é perfeito. Assim como se desenvolver como mulher ou como homem, ser uma filha, não é perfeito. Nós podemos ser comuns, mas é natural que a mãe favorável, essa que a gente está mostrando aqui, que é sensível, que é amorosa, que é cuidadosa, ela se limita muito quando ela vai fazer algo por ela. Então ela sente que se ela vai fazer algo por ela está traindo o amor que ela tem pelos filhos. Entendi. É como se ela tivesse que ser uma super mulher, mas sendo uma super mãe ao mesmo tempo. E não é possível. Então, de fato, lidar com a perfeição é lidar com a insuficiência de ser uma mãe que vai dar limites para os filhos, no sentido de falar assim, a mãe dá aos filhos aquilo que ela é. Então é a história dela, é a cultura dela, é a força de vida dela, as afeições, as necessidades dela, as ânsias dela normais. Nós somos comuns. Então, se essa mulher fica em paz, ela está em paz também de saber que aquela filha está se desenvolvendo como uma mulher que não vai ser perfeccionista. Que não vai ter o desejo de agradar o tempo todo, de ser disponível o tempo todo, de dar conta o tempo todo, de carregar o mundo nas costas o tempo todo. Ela vai sair desse lugar, então, de ser a última para colocar todo mundo em primeiro lugar e vai passar a o quê? Aprender a ficar em primeiro lugar para si. Que é um convite que eu faço experimente se dar um sim, mesmo que você tenha que dar um não para pessoas que você ama. Esse é um lugar difícil. Então, perfeccionismo caminham muito juntos. O que está por trás disso? Uma profunda carência, um profundo vazio, um profundo desejo de pertencimento, de ser amada, de ser escolhida na vida. Cuidar um pouquinho disso, porque nós podemos ser mulheres comuns, mães comuns. É o melhor lugar. Mães comuns, gostei. Sim. Mães comuns. E nos colocando também no nosso momento também de prioridade, que como você disse, é o que a gente precisa. Eu sempre falo isso. Não tem como ser boa mãe ou ser uma mãe comum
Se você não tá bem com você, se você não tá ali, né? Sim. Alimentada, nutrida de coisas boas para você oferecer, não tem Exatamente. como, né? Exatamente. Não tem como. E não é sempre que a gente tá 100% também. Então aí vem toda a magia dessa história de maternidade. O melhor né? lugar de poder viver a maternidade é na vulnerabilidade também. Não no sentido adoecido de falar, eu não estou bem, eu não caminho bem, eu não quero melhorar. Não. Busque ajuda. Sem dúvida. Busque espaços para você melhorar. Mas saiba que você nunca vai entregar tudo. Ninguém entregou. Só Jesus. Temos aqui algumas dicas, então, e eu acho que vão ser muito úteis para as mamães e para as filhas. Olha lá. Frases que dificultam a relação entre mãe e filha. Você nunca faz nada direito. Uau, essa dói. Eu me sacrifiquei tanto por você. Essa daqui eu acho que todo mundo já falou em algum momento. E já ouviu. E já ouviu. Você é igual ao seu pai ou alguém indesejado aí na história. Eu sei o que é melhor para você. Esse é o clássico dos clássicos dos clássicos. E você me decepciona. Ui, essa dói também. Quem é essa mãe por trás dessas frases? Essa mãe por trás dessas frases é uma mulher que quer ser vista, que quer ser amada e que está buscando o quê? Controlar aquela situação e aquele crescimento da filha dela. Ela precisa, por exemplo, que essa filha dê a ela a garantia de que ela é a melhor mãe, obedecendo, ouvindo, né? Ao mesmo tempo, ela precisa que essa filha siga as orientações dela na própria vida, como se as orientações dela soubesse o que é melhor para ela, porque não foi bom para ela. Entendi. Mais ou menos assim, filha, seja o que eu nunca fui. Aí aquele ditado, as palavras, né, do exemplo, né, o exemplo arrasta, né, as palavras não. Então, esse lugar faz uma confusão na vida da filha, porque filhas, por exemplo, de mães controladoras não se tornam mulheres com tomada de decisão, por exemplo. Se tornam mulheres perfeccionistas, se tornam mulheres que não sabem viver a própria vida. Entendi. Precisam ser reconhecidas o tempo todo, ser elogiadas, precisam de garantias para fazer as coisas, deixam de fazer algo porque têm medo de pecar, de errar. Muitas vezes elas não se lançam em grandes projetos para elas não perderem nada, porque elas podem errar. Porque elas passaram uma vida inteira com essa de faça isso. Sendo direcionadas. Sim. Sendo controladas. Sendo controladas e apertadas no direito de ser elas mesmas e tendo que, às vezes, fazer algo pela mãe e não por elas. E algo que eu quero deixar aqui. Quando a gente faz por nós, Carol, nós estamos fazendo pelas nossas mães porque nós somos as nossas mães. Como? Dentro de nós. Então, dentro de nós, nós trazemos a herança dela emocional, genética, nós trazemos a herança sistêmica, familiar e tudo que chega de trás para cá, né, do passado para esse presente, pode ser encaminhado para o futuro da melhor forma possível. Nós ficando com a melhor parte, deixando a pior parte para a mamãe. Que seria isso? O que é seu, o que é da sua geração, o que foi limite para você, o que não foi possível. Eu concordo de que eu não tenho o que fazer, eu não tenho como me sacrificar para salvar você, eu não tenho como parar a minha vida, meu sucesso, porque você não teve. Então, essa filha vai precisar aprender a ser a continuidade da mãe na melhor parte da vida. Porque olha que interessante, a mãe é o quê? Um filtro. E a filha é o quê? A filha recebe menos carga, se for pensar. Ela é a continuidade de algo mais leve, de um espaço maior, uma liberdade maior. Isso tudo gera força para ela se tornar uma nova mulher, dela mesma, da própria mãe, da própria história, e ela poder fazer algo de bom para o mundo. É isso, amadurecendo e aprendendo, porque tem sofrimento nesse percurso também. Muito. Tem perguntinha do público, o pessoal que escreveu pra gente lá nas redes sociais, né, Cláudia? Vamos ver? Olha lá. Sarinha, um beijo, querida. Mãe que tem filho homem, como favorito, deixa sequelas na vida da filha. Posso dizer que quando a mãe prioriza um filho, ela danifica o crescimento dele. Então, filhos priorizados pela uma mãe, que são protegidos, que são
motivados, sempre ela querendo algo que no fundo é em troca para ela. Ela danifica muito mais o filho protegido do que propriamente a filha que ela ensina a ser forte, a não passar a mão na cabeça, que ela faz dar conta, que ela desenvolve. Porque vamos pensar, nós fazemos filhos para quê? Para servir ao mundo, para o mundo. Mas se a gente está ali, ó, quase que fazendo tudo para que seja o meu brilho nos olhos, o meu modelo de homem ou de mulher que eu desejo, é para o mundo ou é para mim? Sem dúvida. Então essa filha pode aproveitar essa liberdade que ela está ganhando para se desenvolver e ela mesma aprender a se auto-amar. Se autovalorizar. Ela já é forte, só que ela pode ir para o lado, no livro eu mostro, ou para o lado negativo da vida, que é ser depressiva, crítica. Levar essa sequela que ela mesma citou. Ou para o lado positivo, ser uma mulher forte, potente, corajosa, que ela se lança para o mundo, entendendo que ela recebeu o suficiente da mãe. Entendi, perfeito. Tem mais perguntinha? Olha lá. Lu, obrigada, um beijo. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos. E hoje, com 55, os meus relacionamentos não dão certo. Será que pode estar ligado? Né? Como você disse, tudo começa lá atrás, né? Ela tem 55 anos, é isso? Isso. Ela está nos contando que o que ficou aberto na relação do pai e da mãe, ela está lá no meizinho, está lá ainda, lá tentando resolver. Tentando levar para o pai a mãe, que mora dentro dela, e tentando levar para a mãe o pai que mora dentro dela, porque os filhos são seus pais. É aquela junção óvulo, espermatozoide, que faz uma fusão e gera uma vida. Então ela está assim, no meio de pai e mãe, e ela pode sair desse lugar e ainda com 55 anos pode se, como se diz, se embelezar no sentido de ter bastante brilho e ter uma boa relação de casal. É isso. Pede para ela ler esse meu livro. Aqui, tem que ler o livro, gente. Isso aqui vai ajudar muita coisa. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas. E eu acho que é tão interessante a gente estar analisando que, assim, como eu disse no início, sou mãe de menino. Mas maternidade é maternidade. Então, aqui nós estamos falando de relação de mãe e filha, porque a gente está colocando o feminino, né, na história e questões ali que a gente sabe que não são simples assim, porque somos todas filhas, né? Agora, pensando em maternidade, eu queria que você desse uma dica para todas nós, porque essa passagem do tempo não é fácil. Não. Eu tô com um pré-adolescente, eu sei que tem muitas mamães aí. E, gente, como é que a gente encontra o limite, né? Carol, ser mãe é padecer no paraíso. E sofrer um tiquinho. E sofrer um tiquinho. Quando você encaminha seu filho para o mundo, posso falar de vocês? Pode, claro. Quando você gera força para que seu filho cresça, se desenvolva como um bom homem, ele está levando você com ele, nos ensinamentos que você deu a ele. E é perder isso, sabe? Então, continue cuidando de você, da sua carreira, faça programas incríveis, tragam temas maravilhosos, porque você está ensinando ele a ser um grande homem, com certeza, e a escolher uma grande mulher, se essa é a opção dele, ou ter uma filha, enfim, netas. Então, cuide bem de você, não sinta culpa de você estar usando o seu tempo para você, para que você esteja no seu desenvolvimento, na nova fase de ter filhos que já vão para o mundo e que tem um ninhozinho vazio ali, sim, mas que agora pode ser preenchido com tempo para você. Entendi. Então, a dica que eu deixo para todas as mamães, façam isso, aproveita o mês das mães, não para falar assim, vou reforçar que eu sou uma doadora mor, que eu sou aquela mulher que está ali, faço tudo acontecer para os filhos. Busque se cuidar, se amar. Obrigada, muito obrigada. Temos um minutinho, mas dá tempo de colocar aqui, isso aqui é muito importante, 5 sinais de uma mãe presente. Olha lá, meninas, ela te ouve de verdade, ela te apoia em suas decisões, ela te acolhe nos seus momentos de vulnerabilidade, ela te incentiva a ser você mesma e ela te inspira a ser uma pessoa melhor. Ai, que coisa... gente, Glaucia do céu, essa pauta é da Leane, né? Lê, muito obrigada, um beijo pra Lê, parabéns pela pauta. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, eu comecei chorando agora, isso aqui vai render ainda o meu dia todo, porque olha que gostoso refletir, né, no nosso papel. É um papel que a gente escolheu, não é verdade? Sim. Então a gente tem que refletir sobre ele, não leva a vida no automático, não. Para um tempinho,
e venha ouvir. Depois vai estar lá no YouTube essa conversa. Espalhe, compartilhe. E tenha o seu momento de reflexão de maternidade. Isso aqui é muito, muito legal. E mãe, te amo. Beijo pra mamãe. Ó, o livro tá aqui, Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe e Filha. E lá no Instagram da Lari você encontra esse trabalho. @Lari... Larícia, lá no Instagram é @Larice Pedrosa 32, escreva o numeral 32, tá? @Larice Pedrosa 32, você encontra o trabalho dela. Obrigada. Querida, tinha certeza que eu ia me matar obrigada. de chorar. Parabéns, parabéns, Muito parabéns. obrigada. Muita luz pra você. Parabéns pra você. E um beijo pra todas as mães maravilhosas, comuns. Isso, as mães comuns. Beijo, gente. Até amanhã, ao vivo, 1h da tarde. Fico com mulher.